Padre Pio me fez retornar para a minha fé. Caríssimo, quantas das vezes isso acontece conosco dentro do dia a dia, né? Há aquela dúvida. Mas vamos ver esse relato em ricos detalhes para saber como isso aconteceu. Fique conosco até o final. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, Enio Viana. Se você quiser ficar próximo do missionário, me siga pelo Instagram, que vamos cair na tela a partir de agora. Vamos lá para o programa Padre Pio, seus milagres e ensinamentos. Padre Pio usava a bilocação com fins religiosos, assistir doentes terminais, exortá-los à fé, evitar que caíssem no mal, que perdessem o sentido da vida e muitas vezes também curá-los. Ou então, para ajudar alguém que buscava honestamente a verdade, porém de forma errada. Foi o caso do escritor Felice Seccari de Gênova, que viveu no Oriente cerca de 40 anos, realizando pesquisas comparativas sobre religiões. De volta à Itália, deparou-se com alguns escritos sobre Padre Pio e sentiu o desejo de conhecê-lo. Profundamente abalado, escreveu: impressionado com as religiões do Oriente, eu tinha chegado à conclusão que o cristianismo provinha do brahmanismo e do budismo, mas eu ainda buscava provas. Quando caíram nas mãos uns escritos sobre o Padre Pio, refleti muito, e alguns deles até me comoveram. Certa noite, num estado meio de sonolência, ele me apareceu. Venha me visitar, pediu. Não dei maior atenção a isto. Podia muito bem ser um sonho. Tempos depois, numa situação semelhante, ouvi dele estas palavras: esperei, mas você não apareceu. Uma vez mais, não teria dado atenção a isto se não fosse um fato, desta vez real, que me aconteceu. Entrou no meu quarto um religioso parecido com o Padre Pio, que me disse: se não pode ir, faça o favor de me escrever. Foi um assombro indescritível. Ainda hoje sinto arrepios ao lembrar esta visita. Escrevi-lhe uma carta, pedindo a paz do espírito. 2 dias depois, uma voz interior me levou a buscar uma igreja e resolver ali os problemas da minha alma. 30 anos fazia que não pisava numa igreja e me senti perturbado interiormente quando ouvi claras dentro de mim as palavras: sobre a fé não se discute, ou se aceita de olhos fechados, consciente de que com a nossa pobre inteligência não se pode compreender Deus e seus mistérios, ou então se a rejeita. Não existe outro caminho. A decisão é sua. Naquele dia, escolhi meu caminho e foi graças ao Padre Pio que voltei à fé dos meus antepassados.
Compreendi então a diferença entre a beleza do amor cristão e o egoísmo e a indiferença perante o sofrimento humano das religiões asiáticas, que ensinam o fatalismo e a reencarnação. Caríssimo paz e bem, Deus abençoe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, pedimos que você se inscreva e ative o sininho para quando nós passar vídeo seja notificado. A gente, durante o nosso dia a dia, tem deparado com diversas situações e a gente tem passado por essa realidade sem muitas das vezes entender. Eu vejo que muitas das vezes coisas que acontecem e fala, mas aquela pessoa não é católica, não é cristã, ela não frequenta a igreja. Por que ela tem essa atitude? Nós precisamos entender que cada um está num processo de conversão e nesse sentido ela está na caminhada, se modelando, se lapidando. É claro que tem pessoas que estão paralisadas, mas tem pessoas que estão em um processo. Tudo tem que ter um discernimento nesse sentido. Quando o Padre Pio aparece para ele no dom da bilocação, ele tinha umas certas dúvidas sobre a fé. Ele não sabia de fato qual era a crença, qual era a igreja que frequentava. Logo explicar para vocês uma coisa. Quando a gente fala sobre igreja e sobre fé, tem algo muito distante nesse sentido de entender. A gente pode professar a nossa fé católica, mas qual é a nossa religião? Cristianismo. E também tem o budismo. E quando a gente fala qual igreja você vai, a católica. E por isso que há uma distorção, que todos acham que quando há uma imagem, isso é da igreja católica. Mas muitas das vezes existem esses objetos aí que podemos dizer religiosos, mas não tem nada a ver com a igreja católica. E se for imagens católicas, mas aquele local não vem de procedência católica, aquele local não tem comunhão com a Santa Igreja. Entende o que eu estou dizendo? Vocês há uma diferença. E é por isso que cada um de nós precisamos cada vez mais mergulhar para conhecer a nossa fé. As pessoas dizem que a gente não pode julgar o livro pela capa. Isso de fato a gente precisa entender isso. Por que não pode julgar? Mas a gente compra o livro pela capa. Se o título é chamativo, não chama atenção, eu quero adquirir aquele livro. Se caso ao contrário, eu não quero adquirir. Mas quando a gente vai falar sobre fé, como o Padre Pio disse, eu preciso entrar de olhos fechados. Eu preciso crer. Crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que Ele opera, que Ele realiza, Ele faz infinitamente mais em nossas vidas. Eu não preciso procurar entidades, falsos deuses, não. Eu tenho que professar minha fé católica de olhos fechados. Mesmo não vendo nada, mesmo sem sentir nada, Deus está presente aqui. Deus, Ele realiza. Essa é a nossa fé. A gente muitas das vezes quer ver, quer palpar, quer sentir. E aí que muitas das vezes a gente deveríamos ser como Tomé. Tomé, ele disse, só creio se ver e tocar. Ele tocou, ele viu. A gente vê, a gente toca, mas será que a gente com nossos lábios a gente professa, meu Senhor e meu Deus? Foi a mais bonita profissão de fé que eu já vi na face da minha vida. Eu vejo muitas das vezes as pessoas dizendo, eu quero ir para o céu. Quando você morrer, você quer ir para onde? A pessoa diz céu. Mas você percebe que são palavras vazias, palavras vagas. E quando a gente depara com a situação desse sentido, não sei vocês, mas eu olho assim e procuro. Mas por que você quer ir para o céu? Ah, por que isso? Aí eu passo um tempo com a pessoa, eu vejo a pessoa murmurando, reclamando da vida, da situação. Eu vejo que aquilo é da boca para fora, que aquilo não existia sentimento, não havia convicção. Eram palavras vazias. Porque quem quer ir para o céu não murmura, não reclama da vida. Entende que Deus permite para a santificação.
pelo menos eu entendi que eu não posso reclamar da minha cegueira, porque essa cegueira é caminho para minha felicidade. É como os pais têm 2, 3, 4, 5 filhos e o filho não é peso, mas é caminho para a sua santidade, para que você seja paciente, seja um bom pai. Entende? E quando a gente vai falar em fé, sobre céu e sobre a existência do inferno, todo mundo quer ir para o céu. Mas será que vive? Será que faz a vontade de Deus? Padre Pio falou com ele 3 vezes. Entende? 3 vezes. Será que Deus vai ter que falar conosco quantas vezes para a gente responder o chamado, responder a vocação? Muitas das vezes a gente está fazendo de surdo. Muitas das vezes a gente está ignorando Deus. Quando Deus tem um chamado para nós, para a gente largar tudo, buscar viver tudo, né, na plenitude, a gente dizer não. A gente não. Lá, não tô te ouvindo. Igual criança mimada. Então a gente precisa mudar esse comportamento. Padre Pio falou: faça o favor de vir me visitar. O que ele fez? Nada. Padre Pio: já que você não foi me visitar, pelo menos me escreva. Ele: nada. Depois aparece um monge no quarto dele, que era o Padre Pio. Será que nós vamos esperar quantos sinais para que a gente mude de vida? Quantas vezes eu pergunto às pessoas: você lembra da pregação, do conteúdo? As pessoas: não lembro. Eu, graças a Deus, eu estudo. Graças a Deus, quando eu tô preparando algo, eu já lembro de tudinho. Eu nunca vi algo tão maravilhoso na minha vida. Peço que você deixe o seu comentário aí, São Padre Pio, rogai por nós, e compartilhe esse vídeo para pelo menos 10 pessoas, para que mais pessoas conheçam o nosso projeto de evangelização. Quero convidar que você não deixe que a voz de Deus no seu coração se torne não escutada. Que nós possamos responder um sim autêntico. Não espere que o Senhor fale 2 ou 3 ou 4 vezes. E na primeira vez você possa dizer sim, dizer: aqui estou. Convido você a partir de hoje mergulhar na glória de Deus, no Espírito Santo. Nós vamos colocar o card acima aí do programa Padre Pio, Seus Milagres, Treinamentos. Clique e acompanhe. Gravamos com muito carinho, muito amor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Deus abençoe e até o próximo programa.